viver apressadamente, correndo, sempre acelerado. Qual a diferença entre pressa e velocidade? Além disso, o que um show de rock, um monge indiano, um doutor da Unicamp e o programa Interbusiness têm em comum? Tudo isso no programa de hoje. Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao programa Interbusiness. Temos trabalhado juntos aqui o tema da produtividade. Já disse várias vezes, você que acompanha, que está informado pelos meios de comunicação, sabe da gravidade do momento que nós temos passado nesse país e muito em função da baixa produtividade. Tenho procurado te entregar aqui um conteúdo, algumas linhas para que você comece a repensar sobre este tema, sobre a tua conduta profissional, sobre como você tem conseguido de fato produzir e principalmente produzir mais, realizar mais. Por que isso? Por que produzir mais? Talvez você pense assim: bom, Marcelo, se eu for produzir mais, eu vou ter mais pressão. Se eu for produzir mais, vai diminuir a minha qualidade de vida. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é justamente o contrário disso. A ideia deste programa é trazer informações, trazer conhecimento que você possa refletir sobre ele e aplicar na sua vida com grande velocidade para que você tenha os benefícios de ter mais qualidade, de concretizar seus sonhos, de administrar melhor a sua empresa, de gerenciar, de viver melhor a tua vida pessoal e profissional de uma forma que essas coisas se unam e deem sentido. Que a tua profissão não negue a tua família, que a tua família o tempo que você tem com a sua família seja possível ser desfrutado com muita qualidade. Tudo isso está envolvido, está dentro do contexto da produtividade. Então, por isso, vamos começar o programa de hoje. Olha aqui no slide como aproveitar melhor o tempo e realizar mais. O quinto programa, eu tenho te dito que nós vamos avançar por um tema novo. Temos trabalhado uma média de 8 programas, portanto, 2 meses para cada tema. E em breve nós vamos começar com um novo que eu vou te dizer já já. Primeiro slide, por favor. Olha lá, alguns conceitos centrais para a gente ser produtivo. O primeiro deles é descarregar. O que é descarregar? Descarregar é você parar de se apoiar em cima da memória. Toda vez que a gente depende de lembrar, de guardar dentro da memória o que nós temos que fazer, os nossos compromissos, as nossas obrigações, normalmente a gente fica muito ansioso. E quando a gente fica ansioso, a produtividade cai, o estresse aumenta, a ansiedade está muito relacionado com medo. Medo e ansiedade são praticamente sinônimos e se a gente começa a guardar tudo na memória, a gente fica ansioso e rende menos. Descarregar significa: prepare o seu dia, prepare a sua semana, coloque as informações em algum lugar. Pode ser num caderno, pode ser numa agenda eletrônica, pode ser num papel solto, não importa. O que é preciso é que a gente comece a descarregar as informações, colocar os compromissos em algum lugar que não seja na memória. Primeiro passo muito importante. Segundo ponto, olha lá no slide. Planejar. Óbvio que se eu estou colocando essas informações, eu vou planejar o meu dia em função do quê? Do que é importante e do que é urgente num percentual muito menor. Eu vou focar a minha vida, eu vou administrar o meu dia pensando nas coisas importantes, deixando um tempo menor para o que é circunstancial e urgente. Outro ponto, antecipar. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Eu percebo isso aqui na minha vida com executivos, na minha vida com
pessoal, na minha vida, nos meus papéis que eu exerço dentro do meu contexto de vida, eu percebo que as pessoas deixam, e é uma característica do brasileiro, por sinal, deixam tudo para depois. Às vezes, a pessoa fala assim, olha, você pode colocar essa caneta, por favor, do lado esquerdo para o lado direito? E você fala assim, eu vou colocar assim, vira as costas e não coloca, não faz. Por que as pessoas não fazem imediatamente o que pode ser feito? Porque as pessoas não fazem principalmente o que precisa ser feito. Então, antecipe, preveja, tome ações que antes, seja proativo, antes de acontecer um problema, já prepare uma solução. Antecipar vai ajudar muito você a ser mais produtivo. Outro ponto, olha lá no slide. Priorizar. Se você tem uma série de ações, o que você vai priorizar? O que é importante, fundamentalmente, de ser feito, o que precisa ser feito. O que aquele dia não pode terminar sem você acabar, sem completar, sem entregar. Isso é prioridade. Em segundo lugar, urgências que acontecem. E em terceiro lugar, as coisas circunstanciais. Equilibrar. Veja bem, equilibrar é conseguir organizar, conseguir administrar a vida pessoal e a vida profissional. Os papéis que a gente tem, as coisas que a gente faz, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Não adianta eu privilegiar o meu trabalho e deixar a minha família em segundo plano. Esse equilíbrio é uma coisa tão importante que uma pesquisa muito recente feita aqui no Brasil disse que dos pequenos, médios e grandes empresários e executivos que trabalham para grandes corporações, 58% deles têm dificuldade em equilibrar a sua vida pessoal e familiar com a sua vida profissional. Mas você que nos assiste no programa Interbusiness pode começar a mudar, pode tomar decisões, pode fazer as mudanças que precisa fazer a partir dessas reflexões. Vamos para o segundo slide. Olha aqui, segundo slide. Identidade. Olha, se eu estou falando, se nós estamos desenvolvendo essa ideia de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, você precisa refletir sobre isso aqui. Nenhuma técnica de produtividade funciona em desacordo com você. É claro, é óbvio, né? Mas por que a gente não faz? Por que as coisas mais simples a gente tem dificuldade em fazer? Não adianta você fazer um curso de administração do tempo, não adianta você fazer um curso de administração financeira, não adianta você fazer uma pós-graduação, nem um mestrado, nem um doutorado, nem um pós-doutorado, se você não mudar. Apesar que, quando a pessoa começa a ser bem-sucedida no ganho de conhecimento, muito dificilmente ela não muda o comportamento. Isso é um fato. Até porque, para a gente evoluir no conhecimento, a gente precisa ser transformado por ele. Se eu não sou transformado pelas coisas que eu vejo, que eu faço uma crítica, que eu avalio, e se eu não filtro isso e não incorporo na minha vida, simplesmente eu sou um mau aluno. Um mau aluno do quê? Um mau aluno da vida. Eu estou vivendo e não estou aprendendo, não estou crescendo, não estou passando pelo processo de transformação que o Mário Sérgio Cortella, meu amigo da Unicamp, disse no programa passado, e hoje ele vem também, tem um vídeo muito bacana. É muito prazeroso quando eu encontro vídeos do Mário que trazem este conteúdo, esse nível de conhecimento na simplicidade, de uma forma objetiva, para que você, para que eu, para que juntos nós possamos transformar a nossa realidade em função dos nossos sonhos. Importantíssimo o vídeo do Mário Sérgio Cortella, não perca porque vale a pena demais assistir. Também te convido para assistir o segundo bloco do programa Interbusiness, me aguarde aí que a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu tenho te feito um convite para você que nos assiste aqui
na TV Araçatuba nos prestigia com a sua audiência para que você reflita. Olha, nós estamos num ano muito, muito difícil. O presidente da Mercedes-Benz, estava lendo um artigo dele hoje, ele disse uma coisa que nós já vimos dizendo aqui desde o ano passado. O país retrocedeu 20 anos. A nossa condição econômica, a nossa capacidade de competir, de produzir, de estar na corrida pela geração, melhor dizendo, de conhecimento, de bens, de produtos, de qualidade de vida para a população, retrocedeu 20 anos. E ele estava dizendo isso, que ele não sabe o que fazer. Veja bem. Você que tem um negócio, não importa o tamanho, se é pequeno, médio ou grande, você que se preocupa com esse momento, saiba que apesar das pessoas falarem, o segundo semestre vai ser melhor, vai ser um pouquinho menos pior do que foi até agora. E o ano que vem? O ano que vem é um ano arriscadíssimo também. Já estou te antecipando no meio desse ano. O ano que vem não é um ano fácil de novo. Poxa, Marcelo, mas quando vai melhorar? Eu não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer para você o seguinte: as amarrações que foram feitas nesse país nos últimos anos nos levam a um horizonte muito complicado nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos, né? Queira Deus que eu esteja errado, queira Deus que a Ágora esteja errada, queira Deus que a Empíricos esteja errada também, aí as duas maiores consultorias de projeção financeira do mundo. Então, o que você pode fazer? Utilizar o conhecimento para se adaptar a este novo mundo, a este novo modelo, a essa nova proposta, a esse novo nível de competição, porque o seu cliente, o meu cliente, vai cobrar de mim e de você muito mais do que a gente tem feito até agora. E para isso, você tem uma oportunidade. Converse, ligue, se proponha a ouvir uma pessoa para trocar, para buscar alternativas para o teu negócio. Esta é a proposta que eu tenho feito, e especialmente hoje, nos últimos programas, para as pequenas e microempresas, essas empresas que não têm caixa, não têm fôlego, não conseguem suportar por 6 meses, 1 ano, 2 anos os momentos difíceis. Para isso eu te ofereço o que está aqui. Você precisa ser capaz de gerar valor com o seu cliente. Isso é uma função de uma equipe preparada. Isso é a função de uma pessoa que sabe atender. A sua equipe sabe gerar valor emocional. Você sabe o que é valor emocional no atendimento? Você sabe como que isso se reverte, se transforma em resultado no teu fluxo de caixa, na tua conta bancária? Precisa saber. Consultoria em marketing e vendas. Você tem sido capaz de utilizar toda a sua estrutura, toda a sua capacidade, os seus produtos e os seus serviços, de forma com que o mercado reconheça que a sua proposta, o seu trabalho, a sua empresa é melhor do que o seu concorrente? Você precisa fazer isso. Terceiro ponto. Olha aqui, aconselhamento em administração. As decisões que você toma hoje, você está vivendo por causa das decisões que você tomou no passado. E você sabe disso. Amanhã, você vai viver por causa das decisões que você tomou hoje. As decisões que você vai tomar hoje vão estar presentes no teu futuro. Nesta hora, aconselhamento em gestão, em administração, é muito importante. Então, você também tem isso. E para terminar, Business Coaching. Olha aqui, mais isso tudo, incluindo o Business Coaching. O que é Business Coaching? São processos de tomada de decisão que aumentam o potencial do teu negócio, melhoram o resultado da tua administração, melhoram a tua capacidade de administrar a tua empresa. Tudo isso por R$ 1.990 por mês para micro e pequenas empresas.
e você, rapidamente, num horizonte maior, no máximo de 90 dias, vai sentir os benefícios, e se não sentir, nunca aconteceu, mas eu tenho a honestidade e a maturidade de te avisar isso. O seu dinheiro é devolvido integralmente se você não ficar satisfeito e não for verdadeiramente beneficiado pela proposta que nós estamos te fazendo aqui. E para isso, produtividade. Vamos retomar o nosso tema, vamos voltar com esse conceito, vamos voltar com esta ideia fundamental para a gente conseguir superar esse momento complicado do país. Próximo slide, por favor. Olha, eu tenho dito aqui, desde o começo desse programa, sobre os objetivos, sobre as mudanças que a gente tem que fazer. Tenho dividido isso em várias áreas da vida, na área pessoal, na vida profissional, nas questões emocionais, nas questões de relacionamento com chefes, na capacidade de persuasão e comunicação. Nós temos falado muitos assuntos aqui, todos eles voltados para a produtividade. Mas meta é central, olha lá, as metas, para que servem as metas? O que é uma meta, né? Então, a meta serve para isso, para dar sentido ao tempo. Veja bem, quando eu não tenho uma meta, quando eu não tenho um horizonte, quando eu não tenho um ponto para alcançar, e esse ponto não está previsto dentro do tempo, olha, eu quero vender 15% a mais. Até 60 dias, nos próximos 2 meses, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer uma campanha para vender mais, 15% mais em 2 meses. 15% em 2 meses. É uma meta. Uma meta tem que ter tempo, uma meta tem que ter número, uma meta tem que ter indicador, uma meta tem que ser importante. Falamos várias vezes aqui, SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e dentro do horizonte de tempo. Meta é fundamental. Voltando para o slide. Por que é importante ter uma meta? Porque quando você chegou, se você quer crescer 15% em 60 dias, ou quer passar na OAB em 6 meses, e deu 3 meses, você não estudou nada, você não evoluiu nada, porque já está na metade do tempo, você então percebe que você está fora, seu comportamento está errado, você não está atingindo. Então as metas impedem desvios, impedem você e eu, que as circunstâncias que vão acontecendo na vida nos desviem da meta. Então as urgências que vão acontecendo, os imprevistos, nos desviem da meta. Então as metas o que são? A meta é uma sequência de um conjunto de metas, é uma sequência de passos necessários para atingir o ponto mais próximo. Eu quero vender 15% a mais em 60 dias, no primeiro mês eu vendi 7%. Então, eu já evoluí dentro do tempo. É uma sequência. Para chegar a 15%, eu tenho que primeiro alcançar 7%. É óbvio, é lógico. Então, esta orientação no tempo, um processo, uma fase que segue a outra, que depois é substituída por uma nova fase, é assim que a gente constrói resultado na vida. Em que área? Em todas as áreas. Todas as áreas da evolução humana são sequências, são processos. As coisas só acontecem de um minuto para o outro, no filme, na televisão, na magia. Mas na vida real, na vida prática, você sabe, é um passo de cada vez. Por isso as metas são tão importantes. O que é estratégia? Estratégia é a capacidade de criar resultados surpreendentes. Você tem sido capaz no seu negócio, na sua vida pessoal, de ter ações que gerem resultados muito importantes, muito significativos, que surpreendam as pessoas, que surpreendam o teu chefe, que surpreendam o teu cliente. Se você não tem feito nada que surpreenda o mercado, que surpreenda o cliente, que surpreenda até a pessoa amada, até nos teus relacionamentos pessoais, você simplesmente não está sendo estratégico. Você é uma pessoa previsível. Você é uma pessoa que caminha, o ontem é igual ao hoje e o amanhã também. Vai ser uma sequência, uma monotonia, uma coisa monocromática de uma cor só,
que não traz alegria na vida, que não encanta ninguém, que não gera valor emocional, que não vende, a gente não ganha dinheiro e a gente quebra as nossas empresas quando a gente não é capaz de causar resultados surpreendentes. Estratégia é a capacidade de gerar resultados surpreendentes. Voltando aqui para o slide número 4. Olha lá, outro ponto importante, eu preciso me planejar. O que é planejamento? É colocar no papel, definir por escrito como que a gente vai alcançar um objetivo, um resultado. O que eu preciso fazer? Olha lá, se eu quero, por exemplo, emagrecer, eu preciso, como já dei exemplo semana passada, eu preciso ir numa academia, eu preciso encontrar tempo para fazer esporte. Muita gente fala, eu não tenho tempo, né? Então, o tempo é um recurso, o tempo é um insumo, né? Eu preciso, para ser bem sucedido na minha empresa, me tornar um profissional mais competente e eu preciso superar as limitações. Esses dias eu estava atendendo um cliente e eu estava negociando uma situação e ele me falou assim, e nós estávamos discutindo uma questão de preço, de custo e de valor. E ele brigando muito para jogar o preço para baixo e eu vendendo, obviamente, o valor. E ele me disse assim, falou, olha, é que eu sou muito comerciante. Eu falei, exatamente. Mas você me trouxe aqui para te ajudar a ser um comerciante melhor. E eu quero te ajudar a ser mais do que isso. Eu quero te ajudar a se transformar em um empresário, de fato. É diferente ser comerciante, não é demérito nenhum ser comerciante, mas quando uma pessoa tem um negócio, que ela pode ter abrangência nacional, que ela pode colocar isto no Brasil inteiro, esse negócio, esse produto ou serviço, com amplitude máxima, pegar as pessoas que não conhecem, fazer com que elas aprendam a comprar e vender, e as pessoas que já sabem comprar e vender, que elas se tornem gestores de primeira grandeza, empresários. Então, planejamento é fundamental. Volte aqui comigo no slide. E para planejar, as coisas têm que estar cada uma no seu lugar. Eu preciso organizar a minha mesa de trabalho, eu preciso ter acesso aos contratos com facilidade, eu preciso ter recursos financeiros, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter equipamentos, todos colocados conforme a necessidade vai acontecendo ao longo do tempo. Isso é organização. Você tem conseguido fazer isso na sua empresa? As pessoas que trabalham com você têm conseguido se organizar? Mais importante do que tudo isso, você é organizado, você planeja em um passo mais alto e mais ousado. Você é capaz de formar pessoas que planejam e organizam seus negócios, suas responsabilidades e que mostram para o mercado que são extremamente profissionalizadas. Tudo isso muito importante, tudo isso objeto do nosso trabalho, e você vai assistir já agora no começo do terceiro bloco o Mário Sérgio Cortella e vai entender por que eu te disse o que um monge indiano, o que um professor da Unicamp, o que o programa Interbusiness e o que um show de rock tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Você vai entender o sentido maior da proposta desse programa. Eu te aguardo no terceiro bloco e a gente volta já. Olha, eu te disse que ia passar o vídeo no comecinho desse bloco, mas eu vou deixar para o final, porque aí a gente conduz melhor, tá? Já daqui 2, 3 minutinhos você vai assistir o vídeo. Vamos concluir esse tema para a gente poder amarrar isso junto com o vídeo. Olha aqui, o quinto slide é execução, a outra fase importante. Por que importante? Porque as coisas funcionam muito bem, às vezes, né, no planejamento, às vezes quando a gente está organizando, às vezes quando a gente está aprendendo uma técnica, mas aí, na hora de rodar, na hora de fazer a prática,
Você que é empresário, você sabe o que acontece, né? Você tem experiência de sobra com isso que eu estou te dizendo. E você que não é empresário, olhando na sua vida pessoal, sabe aquela frase que, na teoria, a prática é outra, né? Quando a gente vai fazer, tem uma frase que eu gosto muito do Garrincha, que diz que na Copa de 70 ele estava com o Zagallo, e o Zagallo falou, olha, você pega a bola e passa a bola para o Tostão, o Tostão vai para a ponta direita, cruza para o Rivelino, o Rivelino mata a bola no peito, toca para o Garrincha, aí o Garrincha falou assim, peraí, veja bem, o que é pessoa simples, mas inteligente? Falou, ó, Zagallo, tudo bem, mas você precisa combinar isso com outro time também, né? Ou seja, quando a gente prepara uma estratégia, quando a gente prepara um plano, quando a gente prepara um argumento para convencer alguém, às vezes a gente fala A e a pessoa começa a falar e de repente essa pessoa nos interrompe, passa uma informação e tudo que a gente planejou vai por água abaixo, né? Nessas horas a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser rápido e veloz. Também tem a ver com o vídeo que você vai assistir agora. Então, na hora de executar, as coisas são diferentes. E para isso você precisa ser capacitado. Olha aqui no slide. Execução. O que é execução? É o desenvolvimento prático, é fazer o resultado acontecer. Ora, isso é um teste de competência. Quem não é competente não executa. É simples. E quem não executa não performa. E quem não performa não entrega o resultado. Então, disciplina é fundamental. Todos os programas, tudo que eu tenho ensinado, que a gente tem discutido aqui, exige disciplina, exige controle emocional. Por quê? Pode ser que no começo, quando você comece a rodar o seu planejamento, as coisas sejam muito diferentes. E se elas forem muito diferentes, não porque você errou, porque uma mudança, uma circunstância aconteceu no mercado, por exemplo, subiu a taxa de juros. Por exemplo, um gerente que você contava ficou doente. Por exemplo, você teve um problema na sua família. E aí, como é que faz? Controle emocional é fundamental. Lembre-se da cautela imobilizadora, que o Mário Sérgio Cortella falou no programa passado. Retomando, olha aqui no slide. As falhas, se houverem falhas, elas vão ser multiplicadas na prática. Preste atenção. Durante a execução, se você errou em alguma coisa, a falha que você errou lá atrás vai ser multiplicada. Vai fazer o seu erro ficar muito maior na hora que você for rodar o processo. Então, é muito ruim. É muito negativo eu falhar? É o fim do mundo eu errar? Não, não é o fim do mundo. Contanto que a gente aprenda, contanto que exista crescimento, contanto que a gente se eduque e se torne uma pessoa e um profissional melhor. Então desenvolve o aprendizado. Olha aqui no slide. A execução agrega ou subtrai valor. É um fato. Tudo isso é fato. Tudo isso você tem que pensar quando for executar, quando for conversar com a sua equipe, quando for planejar uma pós-graduação, quando entrar numa empresa, quando começar um trabalho novo, quando for montar a sua clínica. Tudo isso tem que ser pensado, né? Assista o vídeo, eu volto para fazer um breve comentário e a gente encerrar o programa de hoje com chave de ouro. Uma parte, né, estamos vivendo melhor do ponto de vista material, mas não necessariamente do ponto de vista afetivo, da convivência, da capacidade, inclusive, né, de prazer da vida partilhada. Estamos correndo demais, professor? A gente está com pressa, há uma diferença entre pressa e velocidade. Né? Viver apressadamente não é viver velozmente. Velocidade é sinal de habilidade, pressa é sinal de desorganização ou despreparo. Por exemplo, eu quero que um cirurgião, né, quando ele vai me atender ou fazer numa cirurgia uma sutura, que ele saiba fazê-lo velozmente, mas não que ele faça apressadamente. Sem dúvida. Né? Eu gosto de sentar para comer, gosto de sentar com velocidade, mas não de comer apressadamente. E hoje se confundiu muito pressa com velocidade. Pressa em fazer, pressa na amizade, pressa na convivência. Né? Isso acaba fazendo com que se perca um pouco do nosso sentido das coisas. Não é estranho que a gente tenha tantas notícias no dia a dia de pessoas que esquecem o filho dentro do carro. Entrou, trancou o carro, foi para a academia, foi para o trabalho, porque como aquilo naquele dia, normalmente o pai ou a mãe que o faz, saiu da rotina. Né? Isto é,
foi fazer uma coisa que não estava habituado a fazer, foi pegar o filho na escola ou foi levá-lo, deixou no banco de trás e saiu automaticamente. Mas, professor, isso tem muita relação com o foco e com a dificuldade que nós temos na sociedade moderna em viver o agora. O senhor prefaciou o livro da Dulce Magalhães, né? O foco define a sorte. Exato. A Dulce passou por aqui recentemente. A gente está muito ocupado com o que já foi e muito mais ocupado, principalmente, com o que vem, com a preocupação. E nada do agora, professor? O agora ele precisa ser vivido. Os romanos tinham um clássico lema que, embora tenha nascido no momento em que Roma estava sólida, né, depois ele vai ser usado mais na decadência do Império, a partir do século IV e V, que era aproveite o dia, carpe diem. Né? É muito importante que a gente seja capaz de aproveitar o dia, mas precisa cautela com um ponto. Há uma certa obsessão também por viver o presente até o esgotamento. Por exemplo, você chega em casa numa noite de sábado como hoje, dá de cara com o teu menino de 12 anos de idade, 14, e ele está saindo e você fala, onde você vai, filho? Ué, eu vou para uma balada, pai. Filho, você foi numa balada ontem? Pai, pode ser a última balada da minha vida. E lá se vai o garoto com 12 anos para balada, né? Pode ser a última balada da minha vida. Você fica olhando um menino de 14 anos de idade, supondo que só se pode viver o presente até o esgotamento, o que não é verdade. O presente tem que ser aproveitado, ele tem que ser fruído, ele tem que ser aproveitado naquilo que ele pode entregar, mas ele não pode ser vivido só ele. Porque alguém que vive só o presente acaba perdendo a história. Nós não somos a vida do passado, mas ela ilumina a nossa história. Sim. Não é à toa que quando você está dirigindo um carro, ele tem para-brisa e retrovisor. Aliás, algumas pessoas guiam na vida com um para-brisa pequenininho e um retrovisor imenso. Muito grande. Olhando demasiadamente para trás, né? Preciso lembrar que passado é referência, não é direção. Sem dúvida. Passado é referência, não é direção, mas passado é necessário para você poder seguir. Há um grande ator do cinema e do teatro francês do século XX chamado Pierre Dac. Pierre Dac tem uma frase, eu vou dizê-la 2 vezes pela marca que ela carrega. Ele dizia, o futuro é o passado em preparação. Né? O futuro é o passado em preparação. Por isso você e eu temos de nos preocupar muito com o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos. Isto é, qual será o nosso legado? O que nós vamos deixar como a nossa contribuição? Nossa geração, eu sou de uma geração 2 vezes anterior à tua, mas a nossa geração, ela será conhecida como aquela que, por exemplo, cuidou da nossa cidade, cuidou do ambiente, cuidou da convivência saudável, ou que nós acreditamos num péssimo lema que é cada um por si, Deus por todos. É daí que vem o não espere pelo epitáfio, professor? Sim, os Titãs fizeram de uma música deliciosa chamada Epitáfio, mas ela tem um pedaço que eu gosto de trabalhar no livro contra ele, que assim eu devia ter amado mais, sonhado mais, né, ter visto o sol nascer. Cautela com a lamentação. A gente tem que olhar o passado pensando sempre que o nosso olhar para trás, ele pode voltar de 2 modos. Ou ele volta como saudade, que é uma lembrança gostosa, ou ele volta como nostalgia, que é uma lembrança que dói. Nostalgia é uma palavra que foi criada na medicina no século XIX. Um médico habituado, numa época que ainda não existia penicilina, habituado a ter de amputar braços ou pernas em ferimento, guerra, ou alguma doença. Ele ouvia relatos de pacientes, o que é verdade, que uma pessoa, mesmo tendo uma parte do corpo amputada, ela continuava sentindo frio, dor, coceira. E aí ele passou a usar uma palavra trazida do grego, que é nostos, né, que é retorno, e algos, que é dor, juntou os 2 radicais e criou a expressão nostalgia para indicar a saudade daquilo que não volta, ou aquela dor daquilo que já não está. Eu posso olhar na minha vida em Londrina, ou a minha vida na história, ou tudo que eu vivi até os meus quase 60 anos de idade, olhando com nostalgia, uma lembrança que dói, ou posso olhar com saudade, que é uma lembrança que alegra. A nossa memória, ela tem essa capacidade. Há um grande neurofisiologista argentino que ensina no Rio Grande do Sul, chamado Ivan Izquierdo, e ele tem um texto maravilhoso na área de medicina sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. É titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Titular da Federal do Rio Grande do Sul. O papel do esquecimento na preservação da nossa saúde mental, porque se nós lembrássemos tudo o tempo todo, a gente ficaria com um sofrimento forte. Retomando aqui, voltando a essa linha que o Mário Sérgio Cortella propôs. Ele diz que pressa é diferente de velocidade.
Se você tem pressa, normalmente é porque te falta foco. Você não consegue se concentrar em um objetivo. Você tem dificuldade para mudar o seu comportamento, o seu sentimento em relação às coisas. Então você tem pressa, você fica extremamente ocupado, extremamente ansioso e a produtividade vai embora. Mas quando você tem velocidade, quando você é capaz de fazer as coisas acontecerem rápido, quando você é capaz de juntar pessoas, de mudar coisas, mudar processos com muita velocidade, é porque você é uma pessoa competente, é porque você é uma pessoa habilidosa e existem 3 critérios que eu uso para ajudar a administrar uma empresa, para resolver problemas. Ouça e avalie por si se isso não é extremamente coerente. Velocidade, custo, quanto se paga por alguma coisa. E qual é a qualidade? Velocidade, custo e qualidade que nós entregamos e temos como pessoa e como profissional. Os 3 pilares do sucesso, os 3 pilares da excelência, os 3 pilares do crescimento. Então, Mário Sérgio Cortella falou o seguinte: o foco define a sorte. Veja bem, o foco define o destino. O foco mostra o que você vai alcançar, porque a concentração num objeto, num objetivo, expande a consciência e aumenta a potência de realização. Preste atenção nisso. O foco em um objetivo aumenta a potência da realização. Pessoas vencedoras são pessoas que são capazes de olhar para um objetivo incansavelmente e buscá-lo, independente das urgências, independentemente das circunstâncias à sua volta. Importantíssima essa ideia. Bom, então ele disse que se dizia lá em Roma antiga, carpe diem, viva o dia, na época que a Roma estava nadando em prosperidade, em dinheiro, e depois teve um momento mais difícil, que o Império Romano começou a ser desestruturado, e aí então essa frase ganhou ainda mais importância. Viva o dia, viva o agora, viva o presente. Isso é importante, mas a gente não pode esquecer algumas coisas. Uma delas é que viver com tanta intensidade, com tanta pressa, causa esgotamento. A gente se cansa, as nossas forças vão embora. Então, eu preciso saber equilibrar o foco no meu objetivo, o que eu quero alcançar, a administração do meu presente. E a hora que eu olhar para trás, aí a grande sacada, uma coisa maravilhosa que ele disse, nostalgia, né? Tem pessoas que sentem nostalgia, lembram do passado, contaminam as emoções do presente com dor, com sofrimento. Isso é nostalgia. Mas ele disse uma coisa muito bacana também, que nós podemos olhar para o passado com prazer, não com nostalgia. E olhar para o passado com prazer é sentir saudade. Saudade do que foi bom. Se nutrir pelas coisas positivas que nós passamos, que nós vivemos com as pessoas queridas, os sucessos que nós já tivemos. Olhar para o passado enxergando um caminho novo do que aconteceu lá atrás. Olhar para o passado e enxergar um caminho novo. Será que é possível? É plenamente possível fazer isso, ser mais feliz. Então ele diz que algumas pessoas têm um para-brisa estreito e um retrovisor grande. Só olha para trás, mais para frente. Enxerga muito pouco, consegue muito pouco. Aí ele disse uma frase também que eu achei muito bacana aqui, que é do Pierre Dac: o futuro é o passado em preparação. Você que é jovem, preste atenção nisso. O futuro é o passado em preparação, ou seja, daqui a 20 anos você vai estar vivendo, né, sobre as consequências do seu passado que foi feito hoje. Mas você vai estar, daqui 20 anos, vivendo as consequências do seu presente. Então, o futuro é o passado em preparação, né? A gente prepara as coisas hoje que vão se tornar em passado, vão se transformar no nosso passado, e a gente vai vivê-las lá na frente. Então,
essas ideias muito importantes, muito ricas, né? Outra coisa que ele disse aqui, né? Nostalgia, lembrança que dói. E a nostalgia é uma saudade do que não volta, né? As pessoas nostálgicas ficam lembrando de coisas que não passam. E aí ele diz também que o Evan Esquerdo, um pesquisador da Universidade do Paraná, diz que saúde mental está completamente ligada à capacidade de esquecimento. Esquecer o que não interessa, esquecer o que nos trouxe sofrimento, é a capacidade de ser inteligente, de focar no que é válido. E quando eu disse para você, qual a relação que tem entre um monge tibetano, qual a relação que isso tem com o Mário Sérgio Cortella, o que isso tem a ver com o programa Interbusiness, toda esta relação, quero dizer que eu conheci uma vez, estava num curso em Campinas, num instituto de meditação, e conheci ali um americano que estava num show de rock nos Estados Unidos, eu acho que no Led Zeppelin ainda, um show de rock pesado, e ele teve um sentimento de que aquilo não estava fazendo mais sentido, e ele foi para a Índia, se transformou num Swami, que é uma pessoa que é um mestre iluminado pela tradição indiana, e ele dava palestras no mundo inteiro, e ele disse uma coisa assim: a vida é muito simples, a gente nasce e cai no mar da vida. Se você cai e luta, você se cansa e se afoga. Mas se você desfruta, se você é capaz de ter leveza, se você é capaz de viver uma vida mais simples, se você é capaz de realmente dar sentido à sua vida e à vida das pessoas, você então vai deixar o mais importante, que é o conceito mais alto, mais significativo. O que você vai deixar como legado na sua vida, na sua empresa, para os seus clientes, para os seus filhos e para os seus pais? Isso é uma importante lição que a gente deixa aqui como reflexão, que é o nosso projeto nesse trabalho. Veja que como as coisas acontecem, a gente traz aqui para você e dá um sentido. A gente, portanto, propõe, aponta um caminho que lá na frente vai se transformar num legado. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Peço desculpas se às vezes caminho por uma estrada um pouco mais até filosófica, mas filosofia é a arte de pensar. O meu trabalho é pensar, meu trabalho é pensar com os outros, o meu trabalho é pensar junto com você que está em casa. Muito obrigado mais uma vez, eu te aguardo no próximo programa Interbusiness.